E aí, tá precisando de dicas sobre computadores, sobre servidores, sobre máquinas para funcionários, sobre o computador, qual que é o melhor computador para o seu home office ou o melhor notebook para o seu dia a dia? Se você está precisando de algumas dicas, a gente aqui da Intotem da SAG reuniu algumas informações aí acerca desses de computadores e notebooks aí para você acertar a escolha quando você for comprar o seu próximo computador ou servidor ou notebook para o seu dia a dia aí. Esse é um assunto que sempre vem à tona e foi é um dos itens do meu último vídeo que eu fiz há umas 2 semanas do guia básico para implantação de software, e esse item aí está dentro desse guia básico, porque assim, quando o cliente ou uma empresa ela opta por selecionar um software ou implantar um software, ela tem que olhar, né, onde que vai implantar o software, e ela precisa olhar para a infraestrutura da empresa. E a infraestrutura da empresa está relacionada com servidor, com internet, com estações, com firewall, antivírus, banco de dados, né? São várias informações aí. Então, e aí o servidor, né, o servidor é uma máquina, então muitas vezes as empresas não têm uma máquina ou precisam comprar uma máquina, e aí sempre surge aqui as dúvidas, né? Pô, Alessio, qual que é o melhor modelo de servidor? Qual que é o melhor modelo de máquina para os funcionários? Ou qual que é o melhor notebook para o meu dia a dia? Enfim, sempre surgem essas perguntas aí, então a gente reuniu algumas dicas aí nesse vídeo, nessa apresentação, para ajudar se de repente você aí está na internet aí procurando dicas aí de qual é a melhor computador, melhor notebook, melhor, enfim, tá? Então, a estrutura de uma empresa é baseada nisso, né? O servidor, e aí o servidor com a rede ele acessa, né, outras estações acessam o servidor, né, ou por celular, ou por notebook, ou por computadores e estações, tá? Então, as dicas vão ser relacionadas a isso, tá? Então, basicamente eu selecionei 3 dicas, tá? Eu sei que tem outras aí, mas assim, se você olhar para essas 3 dicas, você já vai ter sucesso na escolha do seu próximo computador, beleza? Primeiro o processador, segundo a memória RAM e o terceiro armazenamento, tá? Processador nada mais é que o motor do teu computador, tá? Se você comprar um computador, um notebook com um motorzinho bom, o teu computador, o teu notebook vai ser veloz. Se não, caso contrário, você vai ter lentidão desde ligar o computador, desde abrir programas, enfim, vai trabalhar de forma lenta. E aí, provavelmente, você vai ficar insatisfeito aí com o processamento, com a agilidade do teu computador. Então, sempre prestar atenção. E existem vários processadores, várias marcas, tá? Mas eu selecionei aqui a marca da Intel, não estou fazendo nenhuma propaganda, inclusive, mas assim, é o que é mais conhecido hoje em dia, enfim. E aí, se você, para essas 3 dicas ficar fácil para você, então opte, na medida do possível, por os processadores da Intel. Tá? E eles têm vários. Core i3, i5, i7, i9, 10 e o Xeon. Tá? O i3 é o básico, o i5 é o intermediário, o i7 é o completo, o i9 é o top de linha deles. Agora tem o 10, o mais recente, então assim, se o i9 é o top de linha, o i10 então já vem com mais melhorias ainda. Né? E o Xeon, ele é muito utilizado para servidores de empresas, né? Então, porque ele tem algumas características bacanas, porque assim, o Xeon ele foi criado para isso, então ele suporta trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não superaquece, o processador ele não dá erro, não, enfim, a questão de segurança dele é muito maior do que esses outros processadores aí. Então, na medida do possível, se você tiver a condição, opte por um processador Xeon para o teu servidor. Tá? Mas a gente vai ver que tem empresas já que usam i5, i7, i9, enfim. Tá? Assim, dependendo do tamanho da tua empresa, se for uma pequena, média, não vai dar tanta diferença, sabe? Agora, se você for uma grande empresa, aí eu acho que é bom optar por essa questão do servidor Xeon aí, tá bom? Bom, o i3 ele é um processador, os básicos, né? Um básico, você não pode exigir alto desempenho dele, tá? Então assim, seria um computador para home office, para trabalho de faculdade,
e usuários de empresa aí que não precisam trabalhar com programas pesados, ou enfim, conectar a conexão ali básica, trabalhar com acesso remoto, algumas coisas assim, sabe? O i5 já é um processador já que ele entra na parte para né, tanto home office quanto em nível comercial, porque ele tem um processador já de alto desempenho. Então, combinando processador com memória RAM e com HD, você tem um computador aí já bem rápido e com alto desempenho aí, tá? Então, o i5 já se você precisar de desempenho, ele é uma boa opção. O i7 também. O i7 já é para, bom, home office, se você tiver condição, né, o teu dia a dia, mas para a parte comercial, servidores também, a gente já viu aqui também. Inclusive o i5 também, eu vou mostrar que já tem empresas que usam como servidor, tá? Então é um processador de alto desempenho aí. O i9 nem se fala, né? Se o i7 já é alto desempenho, o i9 também, tá? É muito bom. Então, se você tiver condição para o teu dia a dia, ou para os usuários da tua empresa, ou para o servidor, também é uma boa opção aí. São, assim, o i3, i5, i7 e i9 são números, né? Assim, quando você vê, são números, mas assim, são atualizações, né? O i3 foi o primeiro, o i5 é o segundo, o i7 é o terceiro e o i9 é o quarto. Então, se você tiver condições, quanto maior o número, maior as melhorias, maior a qualidade, maior o desempenho, tá? Do teu computador. Tudo associado, vocês vão entender, associado a uma boa memória, uma boa capacidade de memória RAM e também de HD, tá? E também só o processador não adianta, tá? Adianta, mas não é tudo, né? E aí o Xeon geralmente é utilizado para servidores de empresas aí, né, com capacidade de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana aí, tá? Ele tem algumas características diferentes desses outros processadores aí na questão de desempenho, tá? Então, se você é uma empresa e está precisando de um servidor e tiver condição, opte por um processador Xeon, tá bom? Bom, agora que a gente falou dos processadores, vem a memória RAM. Também, assim, os processadores não são tudo, né? Tem que estar combinado com aquelas 3 características que eu falei ali. Então, a segunda característica é a memória RAM. Memória RAM é responsável por dar agilidade e velocidade, né, no funcionamento do sistema. Sem ela, qualquer programa e aplicativo irá funcionar muito lentamente, tá? Então, assim, se tu tiver um processador i5, que ele é de alto desempenho, mas você tiver uma memória pequena, né, menos de 4 GB ou 4 GB, você, para ligar o computador, por exemplo, de repente vai ficar lento. Você tiver um programa ali que você precise agilidade para abrir ele, para mudar, para alterar, para enfim, você não vai ter tanta agilidade, vai ser um pouco lento, tá? E com a medida do passar do tempo, o computador vai ficando sobrecarregado de informações e ele vai ficando mais e mais lento, tá? Então, assim, sempre o 4G, memória RAM, tem 4G, 8G, 16G, giga, né? Gigabytes, 32 GB, 128 GB, 4 terabytes, enfim, são vários tipos são vários gigabytes aí, né? De memória RAM. O 4 GB, né? 4 GB é as básicas, tá? Então, essas 4 GB aí é para o seu dia a dia mesmo. Se você trabalha na faculdade ou se você não precisa de programa, só Excel, planilhas, Word, sabe, coisa muito básica aí, você pode usar combinado com um processador aí, tá? i3, i5, i7, i9, tá? Mas não espere muito desempenho com essa memória. A partir de 4, aí tem a 6, mas é difícil de achar, aí vem 8 GB, aí sim, aí já é uma memória com bom desempenho, associado a um processador também do i5 e para frente. E a gente vai ver que tem servidores já de empresas que usam 8 GB e com processador de 5, inclusive o nosso sistema aqui hoje, quando a gente vai implantar, a gente sugere para o cliente que, por mínimo, ele tenha um i5 e 8 GB, tá, de RAM, para que aí o sistema já tenha um bom desempenho. Quando você liga ele tem um bom desempenho, para você trabalhar, abrir os programas tem um bom desempenho, tá? Então, para você gerar, de repente, documentos fiscais, tem um bom desempenho, tá? Então, memória RAM sempre opte por acima de 8 GB quando você precisar de um bom desempenho aí, tá? 16 GB nem se fala, 32 GB também já é o melhor dos mundos aí combinados com um bom processador, tá bom?
Então, um bom processador, né, a partir de 5 aí, e 3 também, dependendo do que você quer, né, com uma memória RAM a partir de 8 GB aí, tá, para uso comercial. Para uso básico aí, pessoal, 4 GB também já vai dar, mas assim, não espere muito desempenho aí do teu computador ou notebook, beleza? Bom, então a gente já falou do processador, da memória RAM, tudo combinado, e agora vem o armazenamento, né? Também é o terceiro item lá, né? Da dica, e não menos importante, tá? Existe dois hoje tipos de armazenamento, porque assim, o computador tu tem que armazenar as coisas, né? Word, Excel, programas, aonde tu vai armazenar, né? Quanto maior o armazenamento, maior também é tudo combinado, essas características fazem com que o seu computador tenha alto desempenho. Se você tem pouca memória, tem pouco armazenamento, o teu computador, embora tenha um processador bom, uma memória boa, vai ficar lento porque você tem menos espaço de armazenamento e aí, consequentemente, o teu computador vai começar a ficar lento, né? E você não vai ter mais condição de guardar arquivos, enfim. Então hoje tem dois tipos, o HD e SSD. O HD é o anterior ao SSD. O SSD é o mais atual. Qual que é a diferença deles? Qual que é a grande diferença deles? Tá? Entre HD, quando você comprar um computador, ou for comprar um computador, ou for comprar um notebook, qual que é a grande diferença entre eles? O HD e o SSD, a principal diferença, e acho que a mais importante, é a velocidade. Tá? Os HD SSD são muito, mas muito mais rápidos que os HD. Tá? Só tem um porém, eles são um pouquinho também mais caros que os HD. Então, quando você for optar por comprar um notebook ou computador, opte sim por SSD, se você tiver condição, porque ele é muito mais rápido. Vamos supor, 20 vezes mais rápido. Eu até tinha um notebook aqui, eu ia trocar de notebook e falei, não, vou colocar um SSD. Eu tinha um HD de 1 TB, mas ele não tinha um bom desempenho. Aí eu coloquei um SSD de 256, pois ele ficou uma bala, ficou muito rápido. Então, sempre opte por SSD, tá? Então, a partir de agora, eu trouxe também alguns exemplos aí, tá? Que eu tirei de alguns clientes nossos para também mostrar para vocês como é que os nossos clientes, algumas empresas estão optando aí, tá? Esse é um dos clientes nossos. Então ele optou, é um servidor, né? Então ele optou por o processador da Intel Xeon, tá? E ele usa 16 GB RAM, tá? Esse é um servidor muito bom, de alto desempenho. Já um outro cliente nosso aqui, ele tem um servidor também, mas ó, ele já usa um processador da Intel Core i5, tá? 7400, na verdade aqui é a versão dele, a sétima geração, né? Com 8 GB de RAM, ó. Então também é um bom desempenho, é um Core i5, né, um intermediário, com 8 GB de RAM. É um servidor de ótimo desempenho, né, de bom desempenho. Aqui um outro cliente também, ele tem aqui um processador Xeon, tá, com 30 GB de RAM. Então aqui nem se fala, né, é um servidor muito bom, um servidor de alto desempenho aí. Essa daqui já é uma empresa grande, então eles precisam de um servidor de bom desempenho aí. Tá bom? Bom, se você está precisando, está procurando, eu trouxe algumas dicas de máquinas, servidores e tal. Vou deixar o link, vou deixar um PDF aí com vários exemplares aí de computadores, de notebook, de celulares. Caso vocês queiram algumas dicas aí, queiram exemplos, né? Podem acessar esse PDF aí, vai ter os links também, eu pesquisei no Amazon ali, então você pode pega o link aí, vai na Amazon e lá você vai ver esses exemplares que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então o primeiro exemplar aqui é um computador para home office, mas tu vê, é um i5 com 16 GB de RAM e um SSD de 240 GB. Então é um computador muito bom, de alto desempenho, que a gente viu ali que pode ser usado até para servidores de empresa. E o preço, né, 1.748. Então é um custo-benefício muito bom. É um dos melhores custo-benefícios que eu vi na internet aí, onde eu fui procurar. Tá? Então, tanto serve para estações de empresas, quanto para o seu dia a dia, quanto para
empresas também, servidores de empresas, pequenas e médias empresas aí. É um bom desempenho. Tá? Um segundo computador aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, tá? É um Core i7, 8 GB de RAM, SSD de 480. Tá? Então, esse tem um bom armazenamento, tá? Um bom armazenamento, SSD, muito mais rápido que o HD, 8 GB de RAM e o i7. Então, é um computador de um bom desempenho, né? Tanto para o seu dia a dia, quanto para as suas estações de empresa, quanto para o servidor. Tá? R$ 3.090. É uma diferença, né? Quase o dobro, mas por quê? O primeiro é um i5, Core i5, né? Com 240 SSD. E aqui o i7, né? Uma outra geração de processadores, com 480 de SSD. Então é o dobro de SSD. Lembrando que os SSD são mais caros que o HD, tá? Mas são muito mais rápidos, 20 vezes mais rápido aí. Também tem um link aí, então tu pega o link, vai na Amazon e lá você vai achar esse computador aí, beleza? Aqui um outro exemplo de servidor, já utilizando o processador da Xeon. Então assim, a gente viu que tem empresas que usam o processador Xeon, usam i5, i7. Aqui é um Xeon, tá? 8 GB com 2 TB de armazenamento. Tá? Então também é um processador, um computador para servidor muito bom. Tá? E ó, a memória aqui, que é esse ECC aqui. Essa é uma das características que se diferem esse processador dos outros, porque é uma memória que ela corrige alguns erros, alguns bugs do Windows, das memórias aí, que geralmente o sistema ele gera alguns arquivos de erro que está dando na operação da máquina e fica salvando no computador, e isso vai sobrecarregando. Se vocês trabalham com TI, vocês vão perceber isso. Tá? Quando você usa um processador da Intel Xeon, isso é minimizado. Né? Então, também tem o link aqui, pega o link, vai estar no PDF, vai na Amazon aí, procura, e se você estiver precisando comprar, já tem uma boa dica aí, ok? Lembrando que, assim, existe também a Dell, né? A Dell também tem seus próprios servidores, você pode acessar o site da Dell, lá você vai ter os, né? São servidores próprios da Dell. Esses que eu comentei agora são empresas, né? Aí que tem no mercado que montam os computadores, dão garantias, né? Mas também tem os servidores da Dell, que a Dell também é uma marca conhecida. Da Positivo, eles também fazem seus próprios computadores, próprios servidores, tá? Que você também pode optar por comprar. Aqui é um outro exemplo que eu trouxe, tá? É um Core i5 com 8 GB de RAM, tá? Um SSD de 256. Tá? Então ó, o custo aqui 2.175. Aqui um servidor tanto para estação quanto para um servidor pequena e média empresa aí, 1 ano de garantia, né? Então é um bom custo-benefício já com SSD, ok? Entrando na parte de notebook, aí, se você está procurando um notebook, eu trouxe um aqui que é o Intel, ele tem um processador i7, tá? Com 16 GB de RAM, 1 TB de HD, mais 128 de SSD. Então é o que eu tinha aqui, é o que eu comentei antes. Eu tinha um aqui, eu tinha 1 TB de HD, só que ele não tinha um SSD, então ele não tinha um bom desempenho. Aí o que eu fiz? Comprei um SSD por fora, embuti nele, e aí ficou 1 TB mais o SSD do 256. Aí ficou muito bom, ficou rápido, bacana. Então esse notebook aí é para quem precisa de alto desempenho, usar programas pesados aí, enfim. Tem 16 GB de RAM, um i7, 1 TB de armazenamento. Então se você está precisando de um computador robusto, que aguenta aí programas pesados, essa é uma boa dica aí. Uma outra dica de notebook aí é esse, tem um i5 com 8 GB de RAM, tá? 256 de HD, SSD também, tá? Então é um bom desempenho aí para um preço razoável, tá? Então se você está precisando aí tem essas duas dicas aí de notebook. Beleza? Então essas foram as dicas aí né, para essa apresentação. E se você está precisando aí de dicas tanto para o seu computador de home office, para o seu dia a dia, notebook, para o seu computador, estações, servidores, enfim. Aí tá algumas dicas, lembrando que tem várias outras, mas eu quis trazer tanto processador, quanto memória RAM, como HD. Se você cuidar dessas 3 informações, você já vai acertar na tua escolha aí, tá bom? E se você tiver dúvida aí, quiser comentar antes de você fazer a compra aí, olha, cara, como é que é esse computador aqui e tal,
escreve, deixa uma mensagem aí no canal, aí, enfim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para quem está precisando comprar e não sabe de nada de computador, de notebook aí, já vai ter uma noção básica aí, tá bom? Espero que goste desse vídeo aí e a gente se vê no próximo.